Oi, oi, mais um vídeo aqui no canal. Quero iniciar uma série de vídeos sobre o livro de Êxodo e trazer uma reflexão bem potente e atual. Eu já vou pedir para vocês darem um like, se inscrever aí no canal, que será um prazer trazer mais uma reflexão para vocês. Quero iniciar refletindo sobre o momento em que Moisés ele encontra a sarça ardente. Para quem não sabe, esse fogo da sarça, ele representa a presença, a santidade e a glória de Deus, enquanto a sarça que não queima simboliza a sua eternidade e o seu poder. Mas talvez a parte mais importante dessa história não seja necessariamente o fogo, nem mesmo esse chamado de Moisés, né? Talvez a parte mais importante seja aquilo que Deus revela sobre si mesmo. E vamos iniciar mais uma reflexão? Então, antes da gente falar sobre libertação, Deus ele fala sobre dor. E antes de falar sobre o milagre que aconteceu, nós pensamos no sofrimento. E isso muda toda essa perspectiva. Quando Deus fala com Moisés, ele diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor e conheço os seus sofrimentos. Olha que pesado, né? Dá para você perceber nitidamente a profundidade dessas palavras. E Deus, ele não diz apenas eu sei que eles existem. Ele diz eu vi, eu ouvi, eu conheço. É um Deus que não é indiferente à dor humana. É um Deus que percebe aquilo que muitas vezes ninguém mais percebe. Ele é surpreendente, né? E eu fico pensando em quantas mulheres vivem hoje relacionamentos abusivos. Mulheres que choram sozinhas, mulheres que perderam a sua autoestima, mulheres que vivem com medo, que silenciaram suas vozes, que foram convencidas que não têm valor. E muitas vezes a sociedade e a própria família não vê. Os amigos não enxergam, os colegas de trabalho não sabem, mas o Deus, o nosso Deus e o Deus de Êxodo vê tudo. E quando Moisés ele pergunta quem está falando com ele, Deus responde: eu sou o que sou. Não é apenas um nome, é uma revelação. Deus ele não está preso em limitações humanas. Ele é aquele que existe, aquele que permanece, mesmo quando ninguém acredita, aquele que nos sustenta, aquele que está presente,
Quando todos vão embora, quando tudo parece desmoronar, Deus continua sendo Deus. Quando essa mulher ela perde a confiança em si mesma, Deus ele continua sendo Deus. Quando ela acredita que está sozinha, Deus ele continua sendo Deus. Quando ninguém acredita na sua dor, Deus continua sendo Deus. Uma das coisas mais bonitas de Êxodo 3 é que Deus não apenas observa, Ele age, Ele diz, desci para livrá-los. Deus em nenhum momento naturaliza o sofrimento. Deus ele não diz para o povo aprender a conviver com escravidão. Ignora. Faz conta que você não ouviu. Deus ele em nenhum momento pede para que eles aceitem a opressão. Ao contrário, ele vem anunciar a libertação. Isso nos faz refletir de uma forma muito intensa sobre os relacionamentos. Muitas vezes permanecemos em situações de violência porque acreditamos que precisamos suportar tudo. Eu preciso ficar por causa dos meus filhos. Mas a gente vê aí no Deus de Êxodo que não é um Deus que glorifica o sofrimento. É um Deus que deseja libertação. É um Deus que deseja vida. É um Deus que nos quer na dignidade. E aí a gente vê algo muito importante nessa narrativa. O povo ele passou anos reclamando, murmurando, sofrendo, esperando. E Deus agiu. Isso não significou que Deus ignorou sua dor durante esse tempo. Significa que havia um processo acontecendo. E muitas mulheres estão vivendo algo semelhante nesse momento. Às vezes esse processo de libertação ele não acontece de uma hora para outra. Ele não acontece de uma vez. Primeiro vem a consciência. Depois vem a coragem. Depois vem os recursos. E depois vem os apoios. Mesmo que não seja humano, mas Deus nos apoia. Para assim acontecer a saída. E quando esse momento chega, Deus ele continua sendo aquele que conduziu, aquele que nos conduz. Deus ele podia libertar aquele povo sozinho, mas ele escolhe chamar Moisés, um homem improvável, porque ele nem se achava capaz pela sua gagueira. E isso nos ensina algo muito importante. Muitas vezes, Deus age através de pessoas improváveis para nos tirar de cativeiros espirituais.